libertação depois passou a ser comemorada por toda a nação judaica, ano após ano. E exatamente no dia em que Jesus, junto com os seus discípulos, comemoravam a Páscoa, é que ele instaura a Santa Ceia. E para nós, portanto, a Páscoa significa, dentro do Novo Testamento, a Santa Ceia. E o que significa ambas as festas? Para que apontava? Primeiro, a antiga aliança, na Páscoa, tinha a sua maior festa. E esta festa, essa comemoração, indicava aquilo que Jesus Cristo viria fazer nesta terra. Então, ano após ano, depois da libertação do Egito, a Páscoa era comemorada e ela apontava para algo que iria acontecer nesse mundo, ou seja, viria o Filho de Deus, o Messias prometido, que passaria a ser o verdadeiro Cordeiro a ser morto e que passaria então a salvar a todos aqueles que nele passassem a crer. E o Senhor Jesus Cristo, no dia em que estava celebrando a Páscoa, ele extrai dos alimentos que estavam sobre a mesa a Santa Ceia. E a Santa Ceia então é já a comemoração da salvação já realizada. Então, sintetizando, Páscoa, a comemoração de uma salvação que viria a ser realizada através do Salvador Jesus Cristo. Santa Ceia, substituindo a festa da Páscoa, celebração de uma salvação já consumada pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, nós não comemoramos a Páscoa segundo as ordenanças estabelecidas no Antigo Testamento. A nossa Páscoa, que é a comemoração da salvação, da obra que o Senhor Jesus realizou, é uma comemoração de uma obra de salvação já realizada. Amém? Vamos então entender os elementos que compunham a Páscoa e os elementos que compõem a Santa Ceia. A mesa da Páscoa era composta por um cordeiro assado, por pão asmos quer dizer sem fermento, e havia também ervas amarguíssimas. O cordeiro simbolizava, evidentemente, apontava para o Senhor Jesus Cristo, o cordeiro que tinha sido morto e que o seu sangue pintou os umbrais da casa do povo judeu. Ali era uma tipificação do Senhor Jesus Cristo, que viria resgatar a humanidade dos seus pecados. Abra então a sua Bíblia em João capítulo 1, versos 29, e veja o que a palavra de Deus cita aqui. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O animal cordeiro, portanto, era um símbolo, uma tipificação do Senhor Jesus Cristo, que viria a ser sacrificado pelo pecado da humanidade. Havia também na mesa os pães asmos, ou seja, pães, como eu disse, sem fermento. E por que o pão era sem fermento? Vamos entender isso é muito importante. Pão com fermento faz com que haja ali uma massa não mais consistente. Uma massa só é consistente quando ela não tem fermento. Você que é dona de casa sabe, quando você põe fermento numa massa, ela incha, ela perde a consistência e por isso ela cresce.
Mas esse crescimento é um crescimento ilusório. Por quê? Porque aquela massa ela perdeu a consistência. Então, qualquer pão, por exemplo, que é feito sem fermento, fica uma massa consistente, não deturpada, não gerando um crescimento falso. Sem entrarmos no mérito da questão se é mais gostoso com ou sem fermento o pão, né? Ele com certeza na aparência ele ilude, mas repito, na consistência ele não engana. Por isso você tem pães que, por exemplo, de 20 gramas, que apresentam um tamanho volumoso quando tem fermento, e o mesmo pão de 20 gramas com um volume menor, mas que representa exatamente a verdade das 20 gramas. Ou seja, pão sem fermento é um pão com massa consistente. E a palavra pão, ela aponta exatamente para a palavra de Deus. Então, o pão é uma tipificação, um símbolo da palavra de Deus. Nós temos que entender que a palavra verdadeira que nos alimenta é a palavra sem fermento, é a palavra sem pensamentos humanos distorcendo o que Deus declara em sua bendita e eterna palavra. Conhecer a palavra de Deus na forma como ela é exposta, conhecer a palavra de Deus, e a palavra de Deus encarnada é o próprio Senhor Jesus Cristo, é realmente ganhar uma vida consistente, sem inchaços fantasiosos e enganosos. A palavra, portanto, sem falsidade, sem fermento, aponta para a Páscoa, lá o pão asmo. E as ervas amargas? As ervas amargas, lá na Páscoa dos judeus, representavam uma vida amargurada. Por quê? Eles viviam vidas amarguradas até aquele presente momento, porque estavam escravizados à nação egípcia, que é uma tipificação do mundo. O mundo também escraviza a humanidade. As pessoas não percebem que estão escravizadas. Paremos para pensar na nossa vida aqui na terra, dentro da nossa, entre aspas, liberdade que vivemos aqui no país. Ora, se você perceber, você vai ver que a sociedade dita as normas para você. Você tem que levantar num determinado horário, ir trabalhar até determinado horário, para no final do mês ganhar o teu salário, que você vai gastar nestas e nestas e nestas coisas. De uma certa maneira, a sociedade manipula e nos dirige para aquilo que ela deseja. É que a maioria sequer para refletir nessa verdade. As pessoas vivem como uma sociedade quer e deseja, e por isso tem as suas casas da maneira como a moda exige, tem as suas roupas da maneira como a moda exige, e buscam isso e aquilo que a sociedade de uma certa maneira impõe às pessoas. Então as pessoas, elas são guiadas e conduzidas, e às vezes pensam que isso é o suficiente dentro da vida. Está vivendo, na verdade, um inchaço, não é verdadeiramente uma vida, porque a vida, ela não se adequa, a vida, ela não se resume à exterioridade daquilo que o mundo impõe para nós. A vida verdadeira, ela tem que começar de dentro para fora. E como já vimos aqui em mensagens anteriores, as pessoas hoje vivem exterioridades. Até quando estão sós, entre aspas, elas não conseguem mais estarem a sós de verdade consigo mesmas. Elas não conseguem mais se interiorizar. E até mesmo quando estão sozinhas, sem a companhia de uma pessoa física do lado, ela busca imediatamente a companhia de um celular, de um videogame, da televisão, de uma música, de um rádio. Por quê? Porque ela desacostumou a ficar sozinha com ela e com Deus. Ela não consegue mais
relacionar-se com Deus. Ela tem dificuldade de relacionar-se com Deus. Por quê? Deus está dentro do templo e não fora do templo. E o templo é o nosso espírito, é o nosso interior. Agora, quando o Senhor Jesus vem, realiza sua obra e extrai da festa da Páscoa a Santa Ceia, ele inaugura ali um novo testamento, um novo pacto, uma nova aliança. Ele estava dizendo: agora, por causa da obra que eu realizo, a relação com Deus não é mais esta representada pela Páscoa. A relação com Deus se altera de uma maneira completa. Já não haverá mais um cordeiro assado sobre a mesa, porque o cordeiro estará vivo, e eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus já não está posto numa mesa, Jesus deve estar vivo no nosso coração. A diferença entre Páscoa do Antigo Testamento e Santa Ceia, entre aspas, Páscoa do Novo, é que o cordeiro não pode mais estar assado sobre a mesa, ele tem que estar vivo no coração daquele que comemora esta Páscoa. O pão permanece, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Os céus e a terra passarão, mas a palavra não passará jamais. Então a palavra ali representada pelo pão permanece, porque a palavra de Deus é imutável. A palavra sem fermento, ela é aquela que criou todas as coisas, é aquela que governa tudo e continuará governando a eternidade. A palavra é o próprio Senhor Jesus. E por isso, por causa dessa consciência de vida que a nova aliança traz, não mais uma consciência de morte, as ervas amargas são abolidas e substituídas pelo vinho. Já não pode haver mais a erva sobre a mesa. Agora o vinho toma o lugar das ervas amargas. Vamos entender por quê. Abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 31, versículo 6. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas não se lembrem mais. O vinho era remédio para a amargura, e o vinho na Santa Ceia aponta para quê? Aponta para o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, que não podia antes da obra de Jesus habitar no coração humano, habitar numa vida salva, a partir da obra de Cristo ele tem entrada na vida humana, e hoje nós podemos ter a absoluta certeza de que somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Na nova aliança, o Espírito de Deus, o vinho de Deus, entra em nossa vida para tirar a nossa amargura e para nos levar realmente à cura espiritual, à celebração de vida, de uma vida consistente, sem fermento, de uma vida eterna. A relação que nós vamos como cristãos tendo com o Espírito Santo da palavra de Deus é essa relação com o Espírito de Deus que vai fazer diferença, porque é o Espírito de Deus que dá sentido à nova aliança. Se você ganhar intimidade com o Espírito Santo, que antes não podia em você habitar, mas que passou a habitar após a obra de Cristo, você vai perceber que as amarguras vão sendo retiradas da vida e do coração.
Quanto mais cheios do Espírito, mais cheios de vida. Veja o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, voltemos à Santa Ceia. A Santa Ceia é instituída pelo Senhor Jesus. Dois alimentos são colocados ali, o pão e o vinho. É óbvio que quando o Senhor Jesus Cristo instala a Santa Ceia, Ele não queria de maneira nenhuma, embora muitas facções religiosas veem no pão e no vinho algo além de pão e vinho, equivocadamente veem coisas ali além de pão e vinho, não percebem que aquele pão está apontando para a palavra, é da palavra, não daquele pão que você tem que se alimentar, é da palavra sem fermento que você deve comer, não do pão sem fermento, e não é do vinho que está sobre a mesa que você deve beber, mas é do Espírito de Deus representado por aquele vinho. Por isso ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É um ato que a pessoa faz de uma maneira contínua. Ninguém se enche do Espírito Santo de uma vez por todas. É um ato contínuo de quem quer a presença dele, de quem compartilha da presença dele, de quem faz amizade com ele, de quem anda com ele, de quem quer continuar andando com ele. Enchei-vos do Espírito não é uma vez por todas, é uma condição de viver uma vida com ele dia após dia, uma relação real de amizade. E a palavra de Deus é muito clara: quanto mais nós caminhamos com o Espírito de Deus, quanto mais nós fazemos dele o nosso companheiro diário de conversa, de consolo, de confissão, de amizade, muito menos amargura penetra em nosso coração. A Páscoa para nós é a abertura de uma vida com o Espírito Santo de Deus. A vida no Novo Testamento é uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Significa que nós passamos a ser irmãos de Jesus Cristo, e assim como tínhamos herdado morte, separação e condenação do nosso primeiro primogênito Adão, agora em Cristo herdamos vida eterna, perdão, graça, absolvição, filiação. Aleluia por isso. Glória a Jesus. A nossa Páscoa está dizendo: olha, você escolhe qual primogênito você quer, o primogênito que morre ou o primogênito que vive, o primogênito que mata ou o primogênito que dá vida eterna. Aqueles que pintam os umbrais de suas portas, das portas do seu coração, com o sangue do Cordeiro de Deus, escolheu o primogênito que dá vida. Aqueles que não querem Jesus em suas vidas, continuam optando e escolhendo o primogênito que dá morte. E olha como a palavra de Deus, ela é inspirada, porque ela vai falando de várias coisas. Abra agora a sua Bíblia para você entender um pouco mais. Em Romanos, capítulo 11, versos 16. Romanos 11, 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos
o serão. Jesus é a nossa primícia. Se a primícia é santa, todo o resto da massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o serão. Se nós nascemos e queremos continuar vivendo em Cristo, dele irradia a sua vida, dele irradia a absolvição, dele irradia o perdão dos pecados, dele irradia tudo aquilo que ele realizou através da sua obra. Cristo morreu pelos nossos pecados. Quando Cristo morreu pelos nossos pecados, nós morremos para os pecados. Mas quando Cristo ressuscitou para a vida eterna, nós ressuscitamos para a vida eterna. O que passa a primícia, ele transfere para o resto da massa. Aleluia por isso! Há motivo, portanto, para celebrarmos a Páscoa. Não a Páscoa distorcida e nem tampouco a Páscoa que só prefigurava a obra de Cristo. Hoje não nos interessa comemorar a Páscoa judaica, porque nós não estamos no Antigo Testamento. O Antigo Testamento apontava para uma obra a ser realizada. A Páscoa festejava uma obra a ser realizada. Mas a nossa verdadeira Páscoa aponta para uma obra já realizada, por algo que Jesus já fez. E por isso a nossa celebração, ela não é uma celebração de algo que vai acontecer, mas de algo que já aconteceu na nossa vida. Aleluia por isso! Você quer celebrar a Páscoa, a verdadeira Páscoa? Comece a entender: presentes extraordinários já foram dados pelo Senhor. Você já é um herdeiro da vida eterna. Você já é um herdeiro da salvação eterna. Você já é um herdeiro do perdão. Você já é um herdeiro da graça de Deus. Você já é um abençoado. As promessas de Deus se cumpriram em Cristo Jesus. Por isso, Cristo é a nossa Páscoa, festa de celebração de vida eterna, festa regada com o vinho que é o Espírito Santo